Bom dia ou boa tarde, mais um dia nós estamos aqui diante da Palavra de Deus para consagrar o seu dia, para que seja abençoado, para que Deus possa abençoar a sua casa e para que você também que está do outro lado tenha conhecimento da Palavra de Deus, que é a verdade, que é a vida, a Palavra que nos renova o nosso espírito, irmãos. Glória a Deus! Hoje estou aqui para trazer uma história, irmãos, que a palavra nos diz em Atos. Irmãos, nós devemos fortificar nessa palavra, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus anuncia que nos últimos dias surgirão muitos mestres e eles desencaminharão muitas pessoas. Porque as pessoas não querem meditar na palavra de Deus, não querem conhecer a verdade. E a própria palavra de Deus, ele diz, os meus povos, eles perdem porque não conhecem a verdade. Irmãos, a palavra nos mostra claramente que Deus tem uma vontade imensa que nós conhecemos Ele e que nós conhecemos também a sua palavra. Glória a Deus! Por isso que Deus nos deu o conhecimento, Ele nos deixou testemunho para que nós, através da sua palavra, podemos falar com Ele. Para, através da sua palavra, nós podemos conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Glória a Deus! Irmãos, a palavra que eu vou trazer aqui é a palavra que está em Atos 19. A palavra nos conta a história de uns filhos de um homem que era sacerdote também, chamado Seva. Esses homens viram a maravilha de Deus na vida do Paulo. Viu a maravilha que ele fazia, a manifestação do Espírito Santo, e através da manifestação do Espírito Santo na vida do Paulo, as pessoas eram curadas, irmãos. Através do lençóis, através da roupa, através do toque que as pessoas tocavam no Paulo, o Espírito Santo de Deus manifestava e curava essas pessoas. Então, esses homens, a palavra diz que eram 7 filhos dele, da Seva, era em Éfeso. A palavra diz que eles também começaram a anunciar a palavra. Eu creio que não é a palavra de Deus, porque eles serviam um Deus que é Deus do templo de Diana. Eles tinham um templo onde eles adoravam esse Deus que era feito de barro. Glória a Deus! Então a palavra diz que eles anunciavam a palavra, mas para expulsar o demônio usava o nome de Jesus. Glória a Deus! Muitos também hoje em dia fazem isso. Adoram outros deuses, mas querem expulsar em nome de Jesus. Mas nós vemos aqui, vamos ver o que aconteceu com eles. A palavra diz que eles expulsaram por onde passava e começavam a anunciar a palavra por onde passava. E mais um dia encontrou um homem que estava totalmente possessado pelo demônio, irmãos. E a palavra diz que eles começaram a anunciar a palavra e expulsaram o demônio. E o espírito que estava no homem olhou para eles e disseram, é verdade, o Paulo eu conheço, Jesus Cristo também eu sei quem é, mas os senhores eu não conheço. Glória a Deus! Irmãos, prestem atenção aqui. E os senhores, quem são? Porque eu não conheço. Irmãos, a palavra nos diz que o espírito que estava no homem lançou sobre eles, começaram a chorar de todas as maneiras em cima deles. Começaram a chorar de maneira que esses homens ficaram todos feridos, irmãos, com roupas todas rasgadas e começaram a correr. Eu creio que a partir daí nunca mais anunciaram a palavra em nome de Cristo. Porque a palavra de Deus, ele diz que muitos anunciarão palavras em meu nome e muitos vão usar o meu nome para ensinar e para enganar e para desencaminhar as pessoas. Mas no fim vão dizer, Senhor, Senhor, eu anunciei a palavra, eu entreguei a palavra. E Jesus olha e diz assim, mas eu não vos conheço. Eu creio que o pior medo que um homem pode ter é não ser reconhecido pelo Cristo, irmãos. Porque a palavra de Deus, ele é claro, ele diz que Jesus Cristo nos conhece. Porque ele é Deus que sonda o coração e sonda a mente do homem.
Mas o pior medo, eu creio, que é chegar no dia do julgamento e todos é convidado para entrar e Jesus olha para você e diz assim: mas eu não te conheço. Eu creio que é a maior rejeição que um homem pode sentir, e creio que você não vai estar nesta lista, porque você vai ouvir a palavra de Deus, você vai meditar na sua palavra e você vai entender o que é bom e agradável para o nosso Deus. Meus irmãos, a perseguição não foi de hoje, irmãos. O bloqueio para que a palavra de Deus não chega, porque a palavra de Deus, ele é verdade. E a verdade dói, irmão. A verdade dói porque o homem não quer andar na verdade, na direção. O homem quer fazer a sua vontade. É por isso que a palavra diz que, em Romanos, a palavra diz que todo mundo sabe o que é bom e o perfeito para Deus, porque Deus anunciou desde muito cedo. O problema é que o homem não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade. É por isso que Deus deixou para que o homem sacie essa vontade. E a palavra nos continua a dizer, é por isso que hoje homem deitam com homem e as mulheres deitam com a mulher. E Deus deixou que isso aconteça. Não é a vontade de Deus, mas Deus deixou para que o homem possa saciar as suas próprias vontades. Mas será que está na aprovação de Deus? Glória a Deus, a palavra nos diz claramente. Irmãos, para não fugir o anúncio da palavra de Deus, que é a verdade, que o que Deus nos chama para fazer, anuncia a minha palavra. Glória a Deus. Vocês não têm que preocupar com o dia do fim, com o apagão que vai acontecer ou que está a acontecer. Vocês não têm que preocupar com nada disso. Vocês têm que preocupar em anunciar a palavra de Deus. Vocês têm que preocupar em ser o meu testemunho até os confins da terra. É esta a palavra de Deus que nos deixou para que nós possamos fazer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra diz também em Atos, mas nos primeiros capítulos, Atos 5, Pedro estava a anunciar a palavra de Deus, Pedro e João. Irmãos, eles começaram a manifestar. Os judeus começaram a manifestar e incentivava a população também para ficar contra o anúncio da palavra de Deus. E um dia eles prepararam armação contra Pedro e João para matar, para acabar com eles. Assim eles já não anunciam mais a palavra de Deus. Mas Deus tem o seu povo em todo lado, porque, como acabei de dizer, Deus, ele sonda o pensamento e o coração do homem. Não é porque você pertence a uma religião que Deus não te ama, porque Deus não habita na religião do homem feito pela pedra. Não, Deus não habita ali. Glória a Deus. A palavra diz que Deus, ele é tão grande que não cabe no lugar feito da pedra. Glória a Deus. Irmãos, a palavra diz que um homem chamado Gamaliel, glória a Deus, ele disse: irmãos, não toquem nesses homens, não toquem, porque já surgiu muitos mestres e já lhes encaminharam muitos. Houve uns que tiveram até 300 discípulos, houve outros que tiveram 400 discípulos, mas quando o mestre deles forem atacados, forem presos, mortos, os discípulos fugiram. Ninguém viu mais esses discípulos. E assim, as palavras deles desapareceram também com o tempo. Mas esses dois homens que estão a anunciar essa palavra, também, se não for de Deus, se for mais um mestre que eles arranjaram, se for mais uma invenção, nós não precisamos tocar nele, porque com o tempo eles vão desaparecer. Eu creio que esse homem foi muito usado por Deus nessa altura para anunciar, porque essa não é a palavra do homem, mas veio do Espírito Santo de Deus para ele, para alertar o povo. E assim ele disse: se vocês tocaram nesses dois homens, vocês já não estão a lutar mais contra o homem, mas vocês estão a lutar contra Deus. Veja, irmãos, Deus usa as pessoas para alertar, independentemente da religião. Veja que esse homem também era do povo de judeus e esse homem tinha um grande cargo dentro do ambiente dos judeus e ele era respeitado. Então, quando ele anunciou essa palavra, ele diz claramente
em 5, verso 39. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruir, pois, neste caso, estariam lutando contra o próprio Deus. E assim, irmãos, a palavra de Deus é a verdade, e o homem não tem poder de acabar nem parar para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Não importa o país, o lugar que você está. Porque não é contra mim. A palavra nos diz que nós não estamos a lutar contra o governo, nós não estamos a lutar contra o homem, não estamos a lutar contra pessoas deste mundo, mas contra os príncipes potestades. Esse espírito nós não vimos, irmãos. Esse espírito, ele usa as pessoas. Então é por isso que nós devemos conhecer a verdade de Deus, que é bom, perfeito. Porque a palavra de Deus, ele diz em Jeremias: eu é que sei o que é bom para vocês. E o que é bom para vocês? Peça a Deus. Deus me mostra o que é bom para mim. Deus anuncia, porque eu preciso conhecer o propósito que o Senhor tem comigo para esta terra. Porque eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Então Deus nos chama para a sua glória, irmãos. E nós precisamos reconhecer, porque senão andamos neste mundo, vivemos neste mundo, morremos neste mundo, mas nós não sabemos nem o que, nem porquê que nós viemos aqui. E só Deus tem a sabedoria e entendimento para revelar o seu propósito, porque você é importante para Deus. Mas anuncia a palavra de Deus, que é a verdade. Não anuncia deuses falsos, não anda com os profetas falsos, anda com o homem de verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria trazer aqui para que nós possamos refletir sobre isso. Que há muitos que anunciam a palavra de Deus de forma distorcida, mas a verdade de Deus se encontra na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que Deus possa te capacitar para que você possa entender o que é bom, perfeito para Deus e alinhar o objetivo de você aqui na terra com o objetivo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.